E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Hoje vamos falar de um tema muito importante para a igreja. Afinal de contas, já são mais de 4 milhões de pessoas que dizem que têm Deus, que dizem serem cristãs, serem evangélicas, que não frequentam nenhuma igreja. São os desigrejados. Será que é possível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a sua igreja? Será que é possível ter Cristo sem a igreja de Cristo? Então fique conosco que você vai saber a resposta, beleza? Quais são os motivos que levam as pessoas a abandonarem a igreja? A agora desejarem fazer uma carreira solo cristã? Diria eu que nós temos dois principais motivos. O primeiro eu chamaria de motivo emocional. São aquelas pessoas que se decepcionam, principalmente com a liderança da igreja. São pessoas que foram machucadas, foram abusadas espiritualmente, mas também há pessoas que, por motivo de desentendimento também com irmãos ou irmãs da igreja, também usam esse argumento para deixar a igreja do Senhor. E também com a facilidade que nós temos hoje de cultos online, de pregações e sermões online, na internet, no YouTube, enfim, disponível aí nas redes sociais, as pessoas também encontram, vamos dizer assim, não uma razão para sair da igreja, mas uma motivação a mais quando se decepcionam, porque acham que podem, então, acompanhar os cultos online e assim estariam em comunhão com Deus e até em comunhão com a própria igreja. E sem falar também que aqueles que, ao olharem para a liderança de forma geral de algumas igrejas, né, e veem o que eles têm feito em nome do evangelho, ao abusar espiritualmente dos irmãos, quando pregam um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, principalmente esses que aparecem muito na TV, as pessoas também se decepcionam, né, e olham para a igreja e a julgam a igreja como um todo, coloca tudo no saco só, e assim cria um motivo para não frequentar a igreja ou para não procurar uma igreja. Um outro motivo já não é mais um motivo emocional, mas um motivo de crítica mesmo. São aqueles que dizem que Jesus não fundou igreja, de que Jesus não criou uma igreja institucional, de que pastor, liderança, cultos dominicais, todo o aparato que uma instituição tem era de encontro à vontade de Deus. E aí eles saem da igreja, mas o interessante, aqui já mostrando uma contradição, diríamos assim, é que essas pessoas que deixam a igreja por esse motivo, ou seja, por entender que a instituição igreja não é algo bíblico, elas passam a se reunir quase que regularmente sob uma liderança, às vezes até se brincar, tem oferta no negócio, né? Ou seja, e quase que cria uma outra denominação sem estar, vamos dizer assim, institucionalizada, sem estar regularizada. Então é meio contraditório isso aí. Mas vamos aos argumentos mais usados por essa turma, principalmente essa turma crítica, né? Porque aqueles emocionais talvez até usem depois os argumentos dos críticos, mas o motivo maior para deixar a igreja foi uma questão de fato de decepção. E aí eles encontram, né, guarita, vamos dizer assim, esse movimento dos desigrejados que fazem uma crítica à instituição. E podem, então, dar apoio a esses que deixam a igreja por motivos emocionais. Então, quais são os principais argumentos que essa turma aí usa para dizer, então, que é possível ter Cristo, é possível ter Deus sem a igreja de Cristo? Então, o primeiro argumento é que eles dizem que Jesus não fundou igreja nenhuma. Jesus não criou nenhuma instituição. E tudo que foi criado depois de Jesus foi, vamos dizer assim, um equívoco dos discípulos, né? De criarem a figura de líderes, de hierarquia, de dízimo, de cultos regulares, enfim. E para eles, os desigrejados, a maior crítica é justamente quando Constantino, o imperador Constantino, torna o cristianismo uma religião oficial. Dizem ele que por causa disso, e também da influência da filosofia grega, a igreja se corrompeu. Então, uma igreja, de fato, não foi algo criado por Jesus Cristo. Então, de acordo com eles, a igreja verdadeira ela não tem rol de membros, não tem escolas, não tem seminários, não tem liderança institucionalizada, não tem cultos dominicais regulares, não tem dízimo, não tem oferta. Para eles, na verdade, eles usam o texto de Mateus, que a gente vai explorar um pouco mais depois, que diz que, na verdade, onde estiverem dois ou mais reunidos, ali estará a igreja. Então, não importa se você vai se reunir num café, no botequim, na sexta-feira ou no domingo, né, para conversar sobre a Bíblia. Estando reunido ali, está a igreja de Cristo. É verdade, eles têm razão. Jesus não criou, não deixou uma igreja criada, institucionalizada, com reuniões semanais, dízimo, oferta, enfim, como nós vemos hoje. Isso é verdade.
Mas a gente também não pode negar que Jesus, algumas coisas, algumas palavras de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus, deram aos discípulos a base para que criassem a igreja. Então eles não criaram uma igreja a partir do nada. Eles criaram baseado naquilo que Jesus disse e ensinou. E eu vou mostrar para você. Jesus vai dizer que a sua igreja seria edificada sobre a afirmação de Pedro em relação a quem ele era. E lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 15, Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é o templo da nova aliança. E todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, são pedras nesse edifício, conforme Pedro, na sua primeira carta, a partir do verso 5 do capítulo 2, vai dizer. Não é possível nos mantermos sobre a rocha, sem sermos igreja. É na igreja onde somos exortados, consolados, admoestados. É na igreja onde aqueles que são contrários à doutrina do Senhor, a doutrinas ensinadas pelos apóstolos, são também rejeitados. Essa afirmação de que sua igreja seria edificada sobre ele mesmo, nos mostra essa relação estreita entre Jesus e a igreja. Essa relação íntima, diria eu, indissolúvel. Tão importante que Jesus, conforme Efésios capítulo 1, verso 22, Paulo diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A relação é tão estreita e não se pode apartar, não se pode separar, que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, deixa isso bem mais claro quando diz o seguinte: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, o membro do corpo, para ser corpo, tem que estar ligado ao corpo, não pode estar separado. Se ficar separado, é só apenas um membro. E além da Bíblia referir-se à igreja como corpo e Cristo como cabeça, ela também diz que a igreja é a noiva de Cristo. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, a gente vê isso muito claramente, a igreja como a noiva, como a esposa de Cristo. Os desigrejados querem Cristo, mas não querem a sua noiva. Querem o cabeça, mas não querem o corpo. Isso é muito estranho. É muito estranho, porque cabeça e corpo é inseparável. Cristo é inseparável da sua igreja. Jesus criou o processo disciplinar quando ele ensinou aos discípulos como é que eles deveriam agir quando um irmão ou uma irmã fosse pego em pecado. Eu vou ler o texto todo, porque esse texto é importante a gente ler, principalmente porque os desigrejados, eles usam o verso fora de contexto, certo? Está lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz o seguinte: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se unirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O texto do verso 20, onde diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, é muito usado pelos desigrejados. Mas perceba uma coisa, é curioso, e até engraçado. Porque esse texto aí, ele é dito num contexto de uma igreja organizada. São irmãos que vão em busca do faltoso para restaurá-lo à comunhão da igreja. E mais ainda, para preservar, sobretudo, a pureza da igreja. E o mesmo texto diz que aqueles que não estão na igreja, o verso 18, devem ser considerados pagãos, devem ser considerados ímpios, pessoas que não têm Deus. A fé cristã é uma fé pessoal, isso é fato. É uma fé extremamente pessoal, intensamente pessoal. Mas nunca é uma fé individualista. Nunca é uma carreira solo, jamais. Jesus disse a seus discípulos que eles deveriam fazer outros discípulos, que eles deveriam batizar e ensinar tudo aquilo que Jesus havia mandado. E eles entenderam tão bem isso aí, que logo a gente já vê os discípulos batizando e reunindo esse povo em um lugar. E que lugar é esse? Vamos ler o que é que diz Atos capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então os discípulos batizaram conforme Jesus havia ensinado, mandado. Mas esse número foi acrescentado aonde? Onde foi acrescentado esse número de pessoas? Veja o que é que diz o verso 47 ainda do capítulo 2 de Atos. Diz o seguinte: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles foram acrescentados à igreja. E se você ler o texto aí, a partir do verso 41 do Atos 2, você vai ver que esse povo já tinha uma prática corriqueira. Já existiam reuniões, existiam inclusive a ceia já implementada. E também é óbvio que se era necessário ensinar, os apóstolos entenderam que era preciso então estabelecer líderes para essa igreja, para pastorear o rebanho, para ensinar o rebanho. Se a gente olhar também para o texto de Atos, a gente vai ver o seguinte: Atos 14, verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Se nós formos honestos, nós vamos perceber, já nesse texto que eu acabei de ler, que diz em cada igreja. Ou seja, é fato que já existia uma igreja organizada antes de Constantino, antes do cristianismo se tornar uma religião oficial e se corromper, como acusam os desigrejados, antes da influência grega, da filosofia grega, já existia igreja, já existia liderança, já existia hierarquia, já existia confissão de fé, já existia disciplina, já existia recolhimento de ofertas, já existia culto regular. Seremos desonestos se dissermos que isso só vai acontecer após a institucionalização da igreja após Constantino. Isso é uma inverdade, isso é usar de má fé, isso é dizer aquilo que a Bíblia não ensina. Já existe uma igreja organizada antes de Constantino. Né? As cartas de Paulo que o diga. As cartas de Paulo que o diga. Então, dizer que a igreja não é algo que não existia antes de Constantino, dizer que a igreja não é algo que deveria ter nascido porque Cristo não fundou, não é um bom argumento. Porque logo depois da ascensão de Cristo, logo ali depois, no Atos capítulo 2, a gente já vê a igreja sendo criada. E foi criada porque os discípulos entenderam assim. Os apóstolos entenderam que essa era a vontade de Cristo. Não podemos fazer vista grossa. Nós temos que admitir, a igreja ela tem falhas. E o principal problema da igreja sou eu. Começa comigo. Porque eu sou pecador, eu sou falho. E a igreja é esse ajuntamento de pecadores, de pessoas que foram chamadas do reino das trevas, pessoas que foram chamadas do mundo, para agora viverem uma vida de santidade, viverem uma vida para Deus. Mas essa verdade não elimina a uma outra verdade de que a igreja é formada por pecadores. Continuamos sendo pecadores, claro, agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora já não somos quem nós éramos. Mas não podemos perder de vista que nós também não somos quem nós deveríamos ser. Lutamos contra o pecado diariamente. E fomos chamados para viver em comunhão, apesar de tudo. Apesar de ser quem nós somos. O nosso grande desafio é permanecer em comunhão, apesar dos nossos pecados. A igreja, ela sempre foi imperfeita. Olhar para a igreja primitiva, para a primeira igreja e achar que lá era uma perfeição, é uma visão romântica. Porque basta ler o capítulo 6 de Atos para os mesmos problemas aparecerem na igreja, basta ler a carta de Coríntios, a carta escrita por Paulo, a igreja de Coríntios, basta olhar Filipenses, ou seja, a igreja sempre tem problema e sempre terá, porque ela é formada por pessoas pecadoras, como eu e você. E enquanto o noivo da igreja não vier, enquanto ele não vier nos transformar, vier nos purificar plenamente de toda injustiça, nós ainda continuaremos assim. A igreja militante é assim, falha. E isso é uma grande verdade. Mas um dia a igreja triunfante será de fato perfeita, sem mancha, sem mácula. Não podemos perder de vista também uma outra verdade, a verdade de que na igreja ainda existe joio misturado ao trigo. É possível que na igreja que você faz parte exista muito joio. E Jesus disse que não é possível arrancar algum joio agora. Esses só serão arrancados no final. Então, é possível que você tenha que conviver com joio. E isso vai fazer parte do seu crescimento, do seu amadurecimento. A nossa grande oração e desejo é que nós olhemos para nós mesmos e nos perguntemos se nós somos joio ou trigo. Essa é a grande questão. Você é um joio ou você é um trigo? Mas conviver com o joio faz parte. O próprio Jesus conviveu com Judas por muito tempo, alguém que estava próximo a ele.
E não podemos também deixar de falar que aqueles falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, na verdade, falso apóstolo é até redundância, já que todo apóstolo é falso nos dias de hoje, eles pagarão. Esses que têm feito um desserviço contra a igreja do Senhor, têm machucado pessoas, têm abusado espiritualmente das pessoas, têm sido pedra de tropeço para o verdadeiro evangelho, esses pagarão, esses um dia prestarão contas, estarão diante do Supremo Pastor, eles não escaparão ao tribunal de Cristo. E Cristo irá cobrar cada mal que eles fizeram em nome do Senhor. Estar numa igreja não traz salvação para ninguém, isso é verdade. Mas estar numa igreja é consequência dela. Jesus tira os seus do mundo, do império das trevas, e os coloca, os direciona para a sua igreja. Não é possível sermos cristãos sem a igreja de Cristo. Precisamos dela, precisamos de ser disciplinados, admoestados, exortados, precisamos da comunhão, precisamos dos sacramentos. A igreja, quando vive o seu pior, ela de fato machuca, ela pode causar dano. Mas quando ela consegue viver o seu melhor, ela acolhe, ela ama, ela cria um ambiente propício para a comunhão, para o aprendizado. A verdade é que a igreja é tão importante que foi por ela que Cristo morreu, conforme diz capítulo 5 de Efésios, verso 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Em Atos capítulo 20, verso 28, diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Se a igreja é tão importante para Deus, tão importante para Cristo, capaz dele se sacrificar por ela, derramar o seu sangue, morrer por ela, se ele a ama tanto, por que nós não deveríamos amar? Por que nós deveríamos desprezar a igreja de Cristo? Você que acha que pode viver uma vida cristã longe da igreja de Cristo, examine o seu coração. Será que o seu coração não ficou tão duro por causa das mágoas e decepções que as pessoas lhe causaram, principalmente a liderança? Será que na verdade você não precisa perdoar para que retome esse desejo de comunhão novamente? Peça força a Deus para que Ele lhe ajude a perdoar, a seguir em frente. Será que você não criou expectativas erradas sobre a igreja de Cristo? Você achou que lá só existiriam pessoas perfeitas? A verdade é que não há. Começando com você, você não é perfeito. Por isso que não existe, nem existirá jamais uma igreja perfeita. Será também que você não está usando essa desculpa de estar longe da igreja para viver a sua vida de acordo com suas próprias vontades? Longe das cobranças da liderança e dos próprios irmãos? Será que você não está fugindo da obra porque você não quer cumprir com sua missão? Ou será que falta maturidade para entender e discernir de que há igrejas sadias, há igrejas boas, há igrejas que não venderam o evangelho, há igrejas que, apesar de falhas, igrejas que não abandonaram sua verdadeira missão, que é pregar o evangelho, que é de cuidar das pessoas? Não é possível, meu irmão e minha irmã, não é possível ter Cristo e não ter a sua igreja. Amar a Cristo e odiar a sua igreja. Não é possível. Que Deus possa lhe ajudar, lhe encorajar a voltar à igreja. Você que está longe da igreja de Cristo. E não vá embora antes de você se inscrever no canal, clicar nesse sininho que aparece aí para receber as nossas notificações e ainda dar um joinha para nos ajudar. E deixe também o seu comentário, deixe o seu relato aí, qual foi a sua experiência negativa com a igreja. Quem sabe a gente pode lhe ajudar e, no mínimo, a gente promete aí estar orando pela sua vida. Tá ok? Até a próxima, se Deus quiser.